Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado no nome do Senhor Jesus. Um dia profético, um dia sobrenatural. Aleluia. Que madrugada violenta de unção. Que tremendo foi essa madrugada. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Foi satisfatória essa madrugada, não foi não? Muita unção, muito fogo. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Daniel 7. Amém? Se você puder, já abra comigo. Aleluia. Shalom, shalom para todos vocês. Hoje é domingo, dia 4 de janeiro. E nós já estamos aí, começando essa estação, né, dentro do calendário gregoriano, né, violenta, acelerada. Quem já começou o propósito Expansión 2026? Lembrando vocês que dia 8 nós vamos fazer o jejum de Esther. E se você não começou um jejum ainda, comece para você já ir desintoxicando o seu corpo, porque o jejum de Esther, você vai ter duas opções de fazer ele, só duas, tá? Ou você vai fazer ele sem nada, que é o original, sem água, sem comida, ou você vai fazer ele somente tomando água, nada mais que água, certo? Então eu vou deixar essas duas opções aí, né? Eu falo que com água não é tão jejum de Esther, mas amém, glória a Deus. Eu sei que o que vale é a intenção, e eu sei que muitos de vocês não vão conseguir porque nunca jejuaram um dia sem água, sem alimento, tá? Então, a gente vai dia 8, a gente vai começar. Aí eu vou ver o melhor horário, só que aí você vai ter o critério também para ver qual que é o seu melhor horário, tá? Então, às vezes, para você, ao invés de começar dia 8, para você é significativo começar no dia 9, bem na madrugada. Aí você faz uma refeição cedo e aí vai madrugada de sábado, de domingo, e aí a madrugada de segunda. Seriam 3 dias, certo? Para algumas pessoas ficariam melhor, tá? Apóstola, sal, limão, sal mineral, né? Vamos ver. Vou estudar a possibilidade aí para vocês. Se liberar água, quem sabe dá para liberar isso aí, amém? Shalom, shalom para cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que madrugada poderosa, que madrugada violenta. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu acredito que nós vamos viver um renovo sobrenatural nesses próximos dias. Nós vamos viver muito renovo. Nós vamos viver muita unção. Nós vamos viver, né, um tempo agora de muita ativação profética. Aleluia, glória a Deus. Abram comigo Daniel, capítulo de número 7, tá? É tremendo a visão de Daniel, né? A visão das 4 bestas. O livro de Daniel é um livro escatológico, tá? É um livro que linka muito com o Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, apóstolo querido. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Gente, é gostoso, né? Quando a gente recebe esse renovo, né? Quando eu comecei a orar, já estava tomada na unção, né? Porque aí eu entro no mistério um pouco antes, aí eu estava ali já escutando um louvor, e eu já estava queimando dentro, e eu creio que essas madrugadas agora, as próximas, serão assim. Eu sinto no meu espírito, eu sinto como... Quem já viu uma aurora boreal? Quem já viu uma aurora boreal? Eu vou tentar explicar o que eu sinto, como eu vejo, como eu percebo. Como se fosse uma aurora boreal no céu, só que amarela, branca. Eu sinto como a nova unção que já está sobre o globo da terra. E aqueles que são sensíveis, eles já estão, né, sugando dessa nova unção, sugando, né, dessa, como se fosse dessa nuvem de glória que já paira sobre todo o globo da terra. Então eu vejo dessa forma. Quando eu fecho os meus olhos, é como se fosse uma aurora boreal, né? Que tá sobre a terra, assim, sabe? Mas ela é fogo, ela é branca. E aí, quando a gente tá orando, ela começa os raios dela, não sei, é como se aquilo começasse a descer e vai direto nos nossos ossos. Amém? Então é dessa forma que eu vejo. É sobrenatural. É algo avassalador. Aleluia?
Estou muito feliz, tá? Com aquilo que nós temos vivido na presença do Senhor, com os nossos devocionais. Deixa eu falar para você. Se você não começou o propósito expansão, comece para você desintoxicar já de toda a comelança que foi o final de ano. Eu quero que você se prepare, comece a tomar muita água. A proposta do jejum de Esther é começarmos na quinta-feira, porque muitas pessoas podem começar na quinta-feira de noite para terminar domingo de noite. Alguns podem começar na sexta-feira bem cedo para terminar na segunda-feira bem cedo e dá tempo de você fazer uma refeição para ir trabalhar, amém? Então assim, eu não sei como que é, né? Porque aquele que trabalha até sexta-feira, né, consegue ainda jejuar esse dia e ficar 2 dias em casa. Aquele que puder tirar uma folga, né, do trabalho para viver esse jejum, eu recomendo que você tire e fique 3 dias recluso, 3 dias no Shabat, 3 dias fritando na presença de Deus, amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos por essa madrugada, por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor derramou, pelo renovo que o Senhor nos deu nessa madrugada. Senhor Deus, nós somos famintos da presença do Espírito Santo, nós somos famintos, Pai, da Tua glória. Pai, que as próximas madrugadas o Senhor aumente o fogo, aumente a unção, aumente, Pai, o renovo. Pai, nós cremos, Pai, que nós estamos agora entrando na próxima onda de avivamento. Essa onda que vai levantar um grande remanescente. E essa onda, Senhor Deus, que vai fazer com que muitos que já estão posicionados venham transbordar, Pai, venham colher dos frutos da Tua glória. Senhor, eu quero Te glorificar por esse tempo profético. Quero, Senhor Deus, Te bendizer, porque é o Senhor que nos desperta, Pai, para estar orando. Obrigada por cada devocional. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua Shekinah que desce todo dia sobre nós. Pai, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. Pai, eu entro agora na de baixo e na total plenitude do governo do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor possa me usar aqui. Pai, abre os céus de revelação. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um shalom para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos no nome perfeito de Jesus Cristo. Amém. Hoje é Daniel 7 e eu tenho uma live de confronto. Bem confronto mesmo. Acho que a de hoje é bem... Ontem, né, muita gente mandou assim para mim: apóstola, peguei minha parte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abram comigo em Daniel 7, tá? Nós vamos ver Daniel 7, já tá, gente, acabando o livro de Daniel. Aí a gente vai ler Oséias, Amós, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias. E aí vem Malaquias. E aí depois nós vamos começar um novo tempo, tá? De leitura bíblica. Amém? Ó, então, abra comigo agora Daniel 7. Anteriormente, durante o 1º ano do reinado de Belsazzar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Então, essa visão que Daniel teve foi durante o reinado de Belsazzar. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar com ventos fortes que sopravam de todas as direções. O mar, gente, representa as nações, tá? Então saíam da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão, com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano. E lhe foi dada a mente, e lhe foi dada a mente, aqui tem uma chave, tá? Então, para essa primeira besta, presta atenção, foi dada a mente humana, tá? Primeira besta. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha uma boca, e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Então eu quero que você grifa o que cada besta, o que foi ortogado a cada besta, certo? Tá? Agora vamos aqui no 6. Em seguida surgiu a terceira
dessas bestas, que se parecia com o leopardo, tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e lhe foi dada grande autoridade. Tá, então, ó, a primeira besta lhe foi dada a mente humana, domínio e controle da mente, certo? A segunda besta, né, foi dada a ela direito devorar a carne de muitos, pode ser uma enfermidade, certo? A segunda besta lhe foi dada muita autoridade. Então, eu tô no 7. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma 4ª besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava o resto debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 que tinham chifres. Então, presta atenção aqui, essa última besta, ela é diferente das demais, tá? Então, a primeira besta lhe foi dada a mente humana, a segunda besta lhe foi dada autoridade para devorar a carne de muitos, a terceira besta lhe foi dada muita autoridade, tá? Aí agora, nessa 4ª besta, certo? Então, em minha visão, naquela noite, vi uma 4ª besta terrível, assustadora e muito forte, devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava o resto debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Grifa aí, queridos, os 10 chifres, tá? Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. Então, tem 10 chifres e vai aparecer no meio deles um chifre pequeno. Grifa aí, o chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância, tá? Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve e o seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo. Daniel está falando de quem? Gente, Daniel está falando de quem aqui? Tá? Vamos ler de novo? Lê o 9 novamente, certo? Lê o 9 novamente aí. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se no trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, em um rio de fogo. Brotava de sua presença milhões de anjos e o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Amém? Então vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Então a gente vê que entre os 10 chifres vai surgir o quê? Um chifre pequeno, tá? Com uma boca muito arrogante, com uma boca muito altiva. Eu acredito que isso daqui, né, seja algo que vai perseguir demais os cristãos, que vai trazer uma grande perseguição para a igreja, tá? E vai tentar mudar as leis, vai tentar mudar a questão, né, do nosso livre-arbítrio. Pelo menos a gente tem as nações que tem, que é um estado de, fala laico, né? Um estado laico de poder viver cada um a sua religião, né? Mas a gente sabe que tem nações que não se pode, né? Por exemplo, a Coreia do Norte, lá não pode, né? O cristianismo, né? Lá você deve adorar ao presidente, né? Então você não deve exercer uma fé lá, amém? Certo? Então, ó, o tribunal iniciou e o julgamento e os livros foram abertos. Grifa aí essa frase livros. Existe o livro da vida. Eu creio que existe o livro das obras, existe o livro das promessas de Deus, amém? Exatamente, a China também é outro, né? Principalmente, gente, o Oriente Médio, né? O Oriente Médio. No verso 11 agora, continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até a 4ª besta. Foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo.
Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tinham permissões para viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Então, eu acredito de todo meu coração que essa primeira pessoa que Daniel relata seja o próprio Deus no seu trono, né? Agora aqui eu acredito já que seja o Senhor Jesus, né? Vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra, soberania para que os povos de todas as raças, nações, línguas, lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Amém? A visão de Daniel agora é explicada, né? A visão é explicada. Então, agora eu estou no 15. Abram no 15, amém? Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto, e minhas visões me aterrorizavam. Por isso, aproximei de um dos que estavam em pé, junto ao trono, e perguntei o que tudo aquilo significava. E ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. Então, nós estamos falando de 4 períodos e 4 reinos. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze, e esmagado o resto com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres e sua cabeça, e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Então a gente vê que tinha 10 chifres, mas 3 chifres foram derrubados para um chifre pequeno, tá? Teve que derrubar 3 chifres dos grandes. Então imagina que são 10 chifres grandes, e dentro desses 10, 3 foram derrubados para que surgisse esse chifre pequeno. O pequeno chifre que surgiu depois e derrubou os 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra o povo santo. Esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e os devorava e os derrotava. Até que o ancião, o Altíssimo, veio, pronunciou sentença em favor do seu povo santo. Então chegou o tempo de que o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a 4ª é o 4º reino que dominará a terra e será diferente de todos os outros, devorará o mundo inteiro. Então esse 4º reinado, a gente tem convicção que é um reinado muito forte, que vai, engolir os outros reinos, pisoteará e esmagará tudo que estiver ao seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Amém? Alguns escatologistas dizem que isso daqui é a unificação global, né? Dizem que isso aqui chegará um tempo que é como se haverá um só governo, tá? Que vai ser regido por poucos homens, né? Poucos, vamos supor que vem aí essa unificação global, né? Esse domínio global, né? E aí eles, ao invés de ter um presidente em cada nação, eles vão governar por regiões, certo? Mais ou menos isso. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas. Eu quero que aqui agora você grife, tá? Tem gente que acha que as festas não são importantes, tá? Mas se tá vindo um rei
se está vindo uma autoridade, né, a mando de Satanás para mudar, olha só, olha isso aqui, ó, tentará mudar suas festas sagradas e suas leis. Então tá vindo alguém que está tentando, né, vai vir, né, tentando o quê? Se opor àquilo que Deus estabeleceu, amém? Para não desfrutar da riqueza desses dias que são extremamente proféticos. O Altíssimo, aqui ó, no 25, tá? Volta aqui no 25. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis. E eles serão colocados sob controle dele por um tempo. E tempos e meio tempo, tá? Então, ou seja, esse chifre pequeno vai tentar, né, cancelar, anular ou interferir nas festas, nas leis de Deus. E ele vai ser colocado no controle por um tempo, né? E tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará, e todo o seu poder será tirado, completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governos o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas a ninguém. Gente, a gente está vendo aqui a mesma manifestação do profético dentro de uma linha escatológica acontecendo. A mesma coisa que aconteceu para João está acontecendo agora para Daniel através das suas visões. Eu acredito que com João foi mais intenso, né? O apóstolo João, ele é arrebatado, ele vive, ele vê tudo isso, e aqui é como se Deus desse uma boa resumida para Daniel através das suas visões naquilo que vai acontecer, mas tudo aqui que Daniel vê linka muito com aquilo que está em Apocalipse, certo? Amém? Então tá, aqui ó, eu trouxe alguns significados proféticos para vocês, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho aqui, porque esse livro, Daniel 7 é muito escatológico, então a gente precisa ter uma certa interpretação, tá? Então, o mar representa o quê? Né? A gente vê que é mencionado na primeira parte de Daniel 7, o mar. O mar representa as nações, os povos, o caos, a política mundial, né? Pode ser a nova ordem mundial, uma ordem global, né? Certo? Acontecendo, né? Ali quando se levanta esses 10 chifres, né? Dentro da quarta besta, amém? O primeiro animal, que é o leão com asas, tá? Vai aí para a primeira besta. Amém? Vai lá na primeira besta, tá? Vai lá. A primeira besta era como um leão, com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as duas. Então, escatologicamente, acredita que esse reinado aqui foi o Império Babilônico, o Império. Por que eu acredito que Daniel teve essa visão? Porque ele fez parte do Império Babilônico, né? Ele é um exilado de Judá, de Jerusalém, que estava ali. Então, ele está vendo o primeiro império que se levanta, né? Então, o primeiro império é essa primeira besta que levanta com força, com majestade, com rapidez, com soberania, com muita riqueza, certo? Então, essas asas arrancadas representam o quê? Que esse império, ele perde o domínio e ele é humilhado pelo próprio Deus, tá? Agora vamos aqui para a segunda besta. A segunda besta, ele é um animal, né? Parecia um urso, né? Uma besta que parecia um urso levantou-se sobre um dos lados que tinha sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas, certo? Então essa segunda besta, eu acredito que é o Império Medo-Persa, certo? Eu acredito que é esse império, porque a gente sabe que Daniel não teve a visão lá da estátua, então acredita-se que esse segundo império que se levanta seja o Império Medo-Persa, né? Foi um grande império também, não tão grande quanto o Império da Babilônia, certo?
E acredita-se escatologicamente que essas 3 costelas na boca seja, tá? 3 grandes conquistas que o Império Medo-Persa teve, que é a Babilônia, a Lídia e o Egito. Certo? Pegaram? Vamos agora para a terceira besta. Surgiu a terceira destas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave, 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. E lhe foi dada grande autoridade. Aqui agora, tá? Acredita que seja o Império Grego, tá? O Império de Alexandre o Grande, certo? Foi um império que cresceu muito, né? Um império que conseguiu muitas conquistas, um império que foi muito conhecido por causa da guerra, tá? E acredita-se que essas cabeças, essas 4 cabeças, seja a divisão que aconteceu dentro do império após a sua morte. Então, após a morte de Alexandre o Grande, aconteceu ali uma divisão, dividindo o império, né? O Império Grego. Amém? Deixa eu ver aqui. Certo. Agora, vamos para a 4ª besta. Eu estou trazendo aqui para vocês uma visão escatológica, tá, gente? Tá? Deixa eu ver aqui. Então, em minha visão, naquela noite, vi a 4ª besta, terrível e assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava o resto debaixo dos seus pés. Então, a gente vê o elemento ferro, né? Que aqui é presente. E estava o quê? Devorando, né, as suas vítimas. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres, certo? Então acredita-se escatologicamente que isso aqui foi o Império Romano, e aí daí se levanta o que? O sistema do anticristo, né? O sistema do anticristo. Então, a gente sabe, né, que o Império Romano teve um grande poder, né? Foi quem crucificou o nosso Senhor Jesus, amém? Então daí se levanta o quê? O Império do Anticristo, porque o cristianismo, ele se dá na época do Império ali romano, aonde a gente sabe, né, que o nosso Senhor Jesus, né, foi crucificado há 2026 anos atrás. Então, Jesus morreu e ressuscitou há 2026 anos atrás. Amém? Vamos lá, os 10 chifres. Os 10 chifres pode representar 10 reinos que surgem, né, continuando esse sistema do anticristo, tá? Apontando talvez para uma confederação de poderes, para uma unificação global, amém? E o chifre pequeno tá mais que na cara que é quem? O anticristo, certo? Que surge entre esses 10 reis, ou seja, essas 10 autoridades, tá? Que vão falar contra Deus, vão perseguir os santos, vão perseguir a igreja do Senhor, tá? O ancião de dias representa Deus Pai, o justo juiz, né? Representa o tribunal final, onde todo domínio humano vai ser julgado pelo grande eu sou. Os livros abertos é o registro, né, das obras, é o registro das promessas. Eu acredito que é o registro de quem tem o seu nome no livro da vida. O Filho do Homem é Jesus Cristo, que recebe, né, o domínio eterno, né? Então, o reino entregue aos santos, o governo final de Deus, onde, né, Deus vence essa batalha, Deus vence tudo isso daí, Ele estabelece o seu trono, né, Ele, né, dá a vitória para os justos, para os santos, para aqueles que permaneceram fiéis, amém? Então a gente vê que Daniel, ele tem um vislumbre, tá, escatológico de algo apocalíptico, né, de algo que João teve. Então, é muito interessante a gente, né, estudar com muito carinho Daniel 7, né, dividir as bestas, dividir escatologicamente o que pode ser cada uma delas, tá? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui são profecias incondicionais, ou seja, não depende da condição humana para que elas aconteçam. Então, a gente vê que no Antigo Testamento, nós temos o vislumbre de Daniel sobre algo apocalíptico que vai acontecer, como no Novo Testamento nós temos João tendo essa visão apocalíptica, né? João tendo a revelação, né, do que vai acontecer nos tempos vindouros. Então, independente de você estar posicionado ou não, isso daqui vai acontecer. Então, profecias incondicionais são profecias que não dependem do ser humano. Elas vão acontecer de uma forma ou de outra, tá? É diferente das profecias que são condicionais, que dependem do posicionamento das pessoas.
Amém? Então a gente vê que Daniel é um profeta que como que ele conseguiu discernir essa profecia de longo prazo? Através das visões. Então, como eu disse para você, tem profetas que vê através de visões, arrebatamento, profetas que discernem as coisas através do seu espírito, né? Ou seja, através do testemunho interior, tá? Então, Daniel é um profeta maior, um profeta messiânico, um profeta que, né, quando ele fala, a gente vê que tem Jesus, né, na sua profecia aqui. A gente vê o Filho de Deus, a gente vê o tempo vindouro. Então, amanhã a gente vai ler o Daniel 8, tá? Glória a Deus. Hoje eu tenho a live de confronto, um devocional de confronto para vocês, amém? Quero que você abra comigo, tá? Em Jeremias 17, verso 5. Abre comigo agora, Jeremias, capítulo 17, verso de número 5. Jeremias 17, verso de número 5. Amém? Glória a Deus. Abriram? Jeremias 17, verso de número 5. Que diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Vamos ler de novo? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, tá? Agora, eu quero trazer para vocês... Cadê? Outro versículo, deixa eu ver aqui. Colossenses 2, 8. Amém? Abra comigo em Colossenses, capítulo 2, verso de número 8. Que diz assim: cuidado para que ninguém vos escravize por filosofias e vãs sutilezas. Vamos lá de novo? Cuidado para que ninguém vos escravize por filosofias e vãs sutilezas, tá? Ou seja, não deixa ninguém te manipular, não deixa ninguém te escravizar, tá? Ó, Gálatas 1:10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Vamos lá? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então esse versículo está falando sobre o perigo de querer agradar as pessoas aqui na terra. Pode trazer o prejuízo de você não estar agradando a Deus, tá? Certo? Glória a Jesus. Então, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês? Sobre nós colocarmos as nossas expectativas em pessoas. E muitas vezes dirigir as nossas vidas, direcionar as nossas vidas, né? Através dessa ilusão. Então eu quero confrontar você hoje, sair de toda dependência emocional, perde esse coração almático que você tem, tá? Então eu vejo muitas pessoas que sofrem muito porque elas colocam expectativas demais no ser humano, enquanto elas deveriam colocar expectativa em você mesmo e em Deus. A maior expectativa que você deve colocar é em você. A maior expectativa que você deve colocar é na pessoa do Espírito Santo, tá? Porque, queridos, se você colocar expectativa no ser humano, tá? Você vai se frustrar. E você pode, muitas vezes, se acovardar de se posicionar, amém? Então, eu vejo uma geração muito almática, muito ferida, muito dolorida, que está sempre se escorando no outro, que está sempre se validando no outro, que está sempre esperando validação de alguém, que está sempre usando o outro como muleta, tá? Então, quero falar hoje de dependência emocional, de coração almático. Apóstolo, mas o que é um coração almático? É uma pessoa que ela é dolorida por tudo. Ela acha que todo mundo persegue ela acha que todo mundo fala mal dela, ela acha que, certo, sendo que o mundo não gira em torno de você. E nós precisamos ter esse senso de mundo, que existe muitas pessoas vivendo na terra em prol de suas promessas, cada um cuidando da sua vida. Eu sei que tem uns que cuidam da vida do outro, mas se você estiver cuidando da tua vida, não vai sobrar tempo para você perceber se estão falando de você, se não estão falando de você, amém? Você nem entra na rede social quando você está focado no propósito, certo? Então eu quero falar hoje sobre, né, esse confronto dependência emocional, certo? Esse apego doentio. Então vamos lá. Confronto muito sério aqui para vocês, certo? Então tem gente que precisa do outro para se sentir bem, precisa de estar com alguém para se sentir amado, para se sentir cheio.
E são pessoas que não suportam ficar sozinhas. E deixa eu falar uma coisa para você. Existe um perigo muito grande nesse negócio de você precisar ter gente perto de você para você se sentir bem. Dentro da nossa jornada com Cristo, nós precisamos aprender que solitude não é solidão. Solitude é quando nós estamos bem com nós mesmos. Mas uma pessoa vazia, que é dependente emocional, ela sempre precisa estar com pessoas. Ela sempre precisa estar no meio de pessoas, tá? Então, tem gente que depende, o seu bem-estar depende o quê? De estar com pessoas, né? De ter a validação de alguém. Agora, imagina que você coloca a expectativa tanto em alguém, né? E você espera alguém te validar, alguém te elogiar, alguém, né, ver você, porque você tem uma certa afinidade com essa pessoa, então pode trazer aqui para o âmbito da amizade, para o âmbito, né, principalmente religioso, né, de uma mãe espiritual, de um pai espiritual, de um irmão na igreja, de uma amiga na fé, enfim, em qualquer âmbito. Aí você coloca tanta expectativa naquela pessoa e aí você se frustra, porque se essa pessoa não te valida, se essa pessoa não te vê, você, né, entra nesse lugar que você acha que você não está sendo visto. Só que nós precisamos entender, queridos, que quem precisa nos ver é o Senhor Jesus. Quem precisa nos ver é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus que precisa nos ver. Então, eu quero hoje confrontar você a amadurecer e virar um adulto emocional, um adulto mental, um adulto espiritual. Chega de ficar parecendo uma criança birrenta, que fica fazendo as coisas esperando alguém te elogiar. E olha, eu quero trazer agora um confronto dentro do âmbito espiritual. Se você diz que faz tudo para o Senhor Jesus, por que você fica esperando aplauso, fica esperando aprovação, fica esperando que alguém te elogie? Não é para Jesus? Então, eu fico indignada às vezes com as pessoas que colocam expectativas erradas nos lugares errados. Queridos, a maior expectativa que eu coloco é na presença de Deus, naquilo que Deus é. Eu coloco expectativa em mim, porque eu sei do que eu sou capaz. E eu sei que desde o dia que eu me posicionei em Cristo, eu cresci. Então eu coloco sim expectativas em mim. Porque eu tenho que ser a maior torcedora. Eu tenho que ser a maior motivadora de mim mesmo. Amém? Então eu quero que vocês hoje se posicionem debaixo desse confrontamento, tá? Então tem gente que se tá sem gente, que se tá, né, passa o final de semana sem ligar para alguém, você ter ali a presença de um amigo, de uma amiga, ou de estar em comunhão com pessoas, fica ansioso, fica triste, fica descontrolado, né? Eu quero dizer para você, se você ainda não aprendeu a viver na solitude do Espírito Santo, você ainda é uma pessoa cheia de feridas na alma. É uma pessoa que tem um abismo emocional. E, queridos, essa dependência, ela só vai ser suprida em Deus. Não adianta você querer se suprir em pessoas, porque você pode achar por um tempo que está sendo preenchido por aquilo. Só que esse amor, esse apego é tão doentio que sempre há uma briga, sempre há uma ilusão, sempre há uma frustração, porque você deposita muita expectativa, tá? Dentro de contextos errados, amém? Então eu quero que você seja hoje confrontado a entender que as suas maiores expectativas têm que estar na pessoa de Deus, na presença de Deus, porque Deus ele é perfeito. E em você, porque você sabe o que você é capaz de superar, o que você é capaz de fazer. Agora tem gente que tudo que vai fazer põe a expectativa no outro, né? Escora no outro, usa a outra pessoa de muleta. Então, se esse seu amigo, se essa pessoa que caminha com você te valida, você vai. Se você não recebe validação, você fica. Então, eu sempre gosto de trazer, queridos, você precisa entrar num lugar que a crítica não mexe com você, não mexe com o seu brilho e não te faz retroceder nenhum passo para trás. E que o elogio não mexe com o seu ego, não mexe com a sua vaidade. Amém? Porque você entende que você faz porque você está debaixo da unção do Senhor. Você faz porque Deus te capacitou a fazer. Então, o dia que o elogio não mexer mais com o seu ego e a crítica não permitir que você retroceda, aí você tem maturidade emocional para lidar com as coisas do dia a dia, para ter um relacionamento saudável. Amém? Certo? Então, eu quero hoje confrontar você sobre ilusões que você cria sobre o outro. Ilusões e expectativas erradas. Queridos, tem gente que gera uma ilusão errada sobre o outro.
Não, eu caminho com essa pessoa ela vai abrir uma porta para mim, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa... Então tem gente que se ilude sobre aquilo que o outro é, sobre a identidade do outro. E eu quero que você pare com isso hoje. Você deve, queridos, colocar expectativa na identidade que você tem e na capacidade que você tem. Porque as pessoas, Deus pode usar sim alguém para te abençoar, tá? Mas o problema é que se você gera dependência emocional com uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa que te abençoa, isso aí vai virar uma manipulação, isso aí vai virar um cativeiro com o tempo, tá? Você vai se sentir cativo, cativa debaixo de alguém que sempre está te auxiliando e você vai entrar no lugar de achar que sem essa pessoa você não sobrevive, amém? Certo? Então muitas pessoas, tá? Se relacionam umas com as outras, colocando a expectativa na identidade da outra, colocando expectativa na autoridade da outra, colocando expectativa na influência que a outra tem, certo? E eu quero que você entenda que todos nós somos capazes de sermos protagonistas da nossa história. E a pessoa que mais tem potencial de mudar a sua vida é você mesmo. Então para de pegar pessoas, relacionamentos e colocar na sua vida como uma escora, tá? Emocional. E isso tem regido a sua vida. Então, por isso que a pessoa fica de ciclo em ciclo, repetindo padrões. Aí você arruma aqui agora uma amizade, os melhores amigos, começa a andar com uma turma que agora, daqui a pouco, você fica desiludido porque você coloca expectativas erradas em lugares errados, e em circunstâncias erradas. Lógico que você vai se frustrar, você vai se irar, você vai brigar, você vai se achar que você foi negligenciado, enquanto, na verdade, você que entra nos relacionamentos com uma vara de expectativa alta, e essas pessoas vivem, às vezes, na normalidade e não tem essa mesma correspondência, porque a expectativa que você colocou, ela é fora da normalidade. É uma expectativa doentia, de laços, de vínculos, tá? Que não são sustentáveis, amém? Então essa geração tem se escorado emocionalmente uns nos outros, enquanto Deus quer gerar sua identidade, Deus quer arrancar toda a dependência emocional, porque Deus quer que você dependa somente da glória dele, somente do poder dele, amém? Certo? Então, o porquê que acontece essas dependências emocionais? Por pessoas que não se permitiram ser tratadas por Deus e não se permitiram ter a sua identidade ativada. Queridos, toda pessoa que tem a sua identidade intacta em Deus, bem definida em Deus, são pessoas que vão amar estar com pessoas, mas são pessoas que amam solitude, amam crescer no intelecto, amam estar sozinhas, amam ter o tempo delas, ter o tempo com Deus, ter tempo de solitude não é solidão. Agora, as pessoas mais vazias são as pessoas que mais não suportam ficar sozinhas. Ok? Eu sei que tem vezes, tem dias que é muito legal a gente se reunir, ter um tempo de comunhão, mas isso não é todo dia, tá? Uma pessoa saudável emocionalmente, uma pessoa que tem sua identidade ativada, ela é uma pessoa que tem equilíbrio emocional, certo? Tá? E pessoas almáticas, vivem pelo sentimento e não vivem pela verdade, elas vivem pelo que elas sentem, certo? Então, uma pessoa almática, ela vive dominada pela emoção, ela vive dominada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito claro. Tem gente que é almático. Se você não responde essa pessoa no WhatsApp ou numa rede social, essa pessoa começa a pensar que você não gosta mais dela. E as emoções dela de pensar que ela tenha feito algo de errado começa a trazer ansiedade sobre ela e um medo de perca. Então isso é, queridos, uma dependência doentia. Então qual é esse nível de relacionamento que você tem ao nível de que se alguém não te responde, você acha que fez algo de errado? Que nível de relacionamento é esse que você tem de você receber uma cobrança por você não ter dado um bom dia, você não ter dado... Que dependência é essa que você gerou na vida dessa pessoa? Amém? Então, existe hoje uma geração doente que, se você não responde na hora, se você não conversa com essa pessoa direito, então tem algo de errado. Então, ou seja, esses elos de amizade se tornaram doentios. E nós precisamos ter uma identidade tão inabalável que não importa se você ficou 3 meses sem conversar com esse fulano. Você sabe que você não fez nada, você confia na identidade da outra pessoa e sabe que quando vocês se reunirem vão estar a mesma coisa.
Então, isso são pessoas que são maduras para ter um relacionamento, certo? Tá? Então, nós não devemos confundir a percepção da verdade. Então, tem pessoas que já carregam esse coração almático. Então, qualquer coisa que acontece, ela acha que é sobre ela. Tipo, no trabalho tem alguém falando ali alguma coisa, ela acha que estão falando dela, certo? Então, essa pessoa interpreta as coisas por aquilo que ela sente. Então, essa pessoa está sempre sentindo um vazio, sempre sentindo necessidade de agradar as pessoas, bajular, dar presente. E uma pessoa que tem um caráter inabalável, ela não precisa agradar ninguém com presente. Ela não precisa. Você pode, sim, se for sua linguagem de amor, a minha linguagem de amor é essa. Mas eu não preciso agradar as pessoas com presente, porque eu sei que eu tenho um caráter lindo, eu tenho uma identidade maravilhosa. Eu queria ser minha amiga, eu queria ter uma amiga com a minha mentalidade. Eu queria caminhar com uma pessoa com a minha mentalidade. Sou apaixonada pela pessoa que eu sou. E eu quero que você se torne essa pessoa apaixonada por quem você se tornou em Deus. Amém? Então, uma pessoa vazia, ela está toda hora preocupada se alguém deixou de gostar dela. Mas uma pessoa que tem otimismo, que tem sua identidade bem definida, você nunca vai achar que o problema é você. Você vai falar assim, essa pessoa não deve estar bem, essa pessoa deve estar triste, deve estar passando por alguma coisa, mas você nunca vai achar que é sobre você, porque você sabe que você tem caráter, você sabe que você não fez nada de errado, você sabe que você é alguém que está sempre ali com palavra de sabedoria, alguém para ajudar. Então, uma pessoa doente emocionalmente, né, se alguém não responde ela, eu estou trazendo um exemplo. Ela já acha, o que eu fiz de errado? Será que eu fiz algo? Será que foi aquilo que eu falei? Será que foi aquela brincadeira que eu fiz? Então, queridos, são pessoas extremamente inseguras dentro dos seus elos, que acham que por qualquer palavra ou qualquer coisa, alguém vai romper a amizade com você. Então, isso não é um elo de amizade saudável. Isso não é um elo de amizade. Às vezes, eu estou falando até dentro da sua família, entre uma mãe e uma filha, uma mãe e um pai, certo? Eu tô falando dentro do elo de parentela, do elo de amizade, certo? Agora, eu quero trazer para outro contexto. Esse contexto eu ia falar amanhã, mas eu vou só abordar. Tem gente que acha que estar num culto dentro da igreja é sobre ele. Não, porque lá na igreja o povo me persegue demais. Você é um demônio, você não é um demônio, queridos. Gente, eu sei que tem ministérios que perseguem sim, mas tem gente que tem síndrome da perseguição. Ele acha que tudo é sobre ele, tudo é em volta dele. Deixa eu falar, tá todo mundo interessado em cuidar da sua própria vida. Queridos, eu estou ligada no que Deus está fazendo sobre a minha vida. Eu amo ajudar pessoas, mas eu amo mais ainda crescer e evoluir. Eu amo mais ainda ser discipulada pelo Espírito Santo. Eu amo mais ainda passar tempo com Deus. Eu amo mais ainda passar tempo, ficando rica no intelecto, rica, em um contexto de conhecimento espiritual. Eu amo sim ajudar pessoas, mas eu quero que vocês entendam que o mundo não gira ao meu entorno, o mundo não gira ao seu entorno. E o problema desse povo almático, esse povo doente emocional, é que acha que tudo gira em volta deles, certo? Olha, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Você falou isso para me atingir. Você falou brincando, mas eu senti que você falou para me atingir. Eu sei que aquela indireta foi para mim. Eu sei, olha, você viu o fulano falando? Aquela indireta lá foi pra mim. Ele falou, mas aquilo era pra acertar em mim. Olha, você vê que todo mundo é contra mim? Olha, esse povo aqui da empresa tá contra mim. Sabe, você vê que esse pessoal aqui me persegue demais, né? Sempre fazem isso comigo. Nunca vi, todo lugar. E às vezes é alguém que te pediu uma coisa e você entendeu de uma outra forma. Ninguém me entende. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. A sua leitura de mundo está condicionada com o estado emocional da sua alma. Então, a forma que você interpreta as outras emoções, a forma que você interpreta a reação das pessoas, condiz muito com o estado emocional da sua alma. Se você está doente emocionalmente, você vê perseguição em tudo, você vê vitimismo em tudo, você é perseguido em tudo. Mas que você tem autoestima, identidade lá em cima. Última coisa que você acha que é sobre você. Você fala assim, não, fulano não deve estar bem, eu não fiz nada pro fulano. Porque você tem autoestima, você sabe quem você é, você sabe que você tem uma racionalidade que faz você julgar as coisas. Fala, não. Vou dar um exemplo. Apóstolo, você viu fulano, parece que tá meio assim com você? Eu falei, eu não vi isso não.
Pode ser com ele mesmo. Eu não fiz nada para essa pessoa. Tá tudo bem entre eu e ela. Então, eu quero que você entenda isso. Então, quem tem autoestima, nada pega, tá? E se a pessoa ficou triste com você, vai ter que vir conversar e resolver. Então, essas pessoas, elas estão todo o tempo doentes. Estão todo o tempo, ou seja, pensando coisas, com a alma tóxica, né? E aí cria o quê? Esses elos emocionais tóxicos. Um ciúme doentio do outro. Um ciúme doentio da sua pastora, do seu pastor, um ciúme doentio do seu amigo, um ciúme doentio dos seus primos, de alguém da sua parentela. Esse ciúme doentio, queridos, está errado. Porque no reino de Deus a gente tem que aprender a compartilhar. Então, por que você não quer compartilhar esse seu amigo? Então você tem uma dependência dele, você tem ele como posse, você quer ele só para você. Então, se o seu amigo falou que encontrou um amigo gente boa, uma amiga gente boa que conhece, você quer morrer. Eu tô falando dentro do âmbito de elos, tá? Né? Então, se o irmão da igreja que você caminha junto, alguém que ora com você, começa a ir para um monte com uma outra irmã, né? Essa sua amiga vai para um monte com a outra irmã, você quer morrer. Então, gente, que elo doentio é esse? Que dependência emocional doente é essa? Eu quero que vocês entendam que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa livre e que deixa as outras pessoas livres. Queridos, a pior coisa do mundo são pessoas que colocam você nesse cativeiro de dependência emocional e começam a querer ditar a sua vida na expectativa que elas colocam, expectativas erradas, tá? E sabe qual que é o problema de colocar essas expectativas nessas circunstâncias e nas pessoas de forma errônea, de forma exacerbada, exagerada? É a frustração que você vai ter, certo? Porque a única pessoa que vai suprir as suas expectativas é Deus e o seu posicionamento. Eu quero que você entenda isso. Tem gente que coloca a sua expectativa para enriquecer no outro, enquanto deveria estar fazendo o seu. Tem gente que coloca suas expectativas para ter mais de Deus naquele que busca muito, mas não entendeu que enquanto você não fazer o seu, você não vai colher isso. Então não adianta o outro ser e o outro ter. Você, para conquistar, você também precisa fazer o seu. Então coloque expectativas na sua pessoa, em quem você é, na sua evolução, no seu crescimento. Amém? Vou dar alguns exemplos aqui. Tem gente que fica, checando mensagem o tempo todo esperando a resposta. Aí não responde, entra em ansiedade, fica mal, liga. Ou por que você não me ligou? Ou por que você não me atendeu? Não faz isso comigo, não. Não faz isso trem comigo, não. Não me cobra esse tipo de coisa, não. Você não é meu marido? Você não é meu marido. Primeiro eu vou falar uma coisa. O que você pensa que é? Você não é meu marido. Você não é meu pai. Você não é minha mãe. Quem que você pensa que é? Para me ligar, me pedir que eu atendesse, que eu te respondesse. Quem que você pensa que é? Ponto. Limite. Pessoas que têm esse elo tóxico não colocam limite. Por que ninguém faz esse trem comigo? Porque sabe que vai ter a respostinha na pontinha da língua, certo? Meu esposo tem o direito de falar, amor, por que você não atendeu? Ele é meu esposo, uma carne só comigo. Meu pai, minha mãe. O meu pastor pode ligar, filho, por que você não me atendeu? Precisava falar com você. Então, minhas autoridades podem me cobrar esse tipo de coisa. Agora, qualquer pessoa, não. E outra, tem que saber também como cobra, né? Tem gente que fica mal o dia inteiro porque alguém não respondeu. É duro, né? Tem gente que muda a opinião conforme gostos, decisões para agradar alguém. Então, tem gente que... Vou dar um exemplo. Tem gente que foi pré-tribulacionista a vida toda. Mas agora você quer tanto agradar a sua pastora que você virou, pós-tribulacionista, porque ela é. Aí você mudou sua visão, sua opinião escatológica para agradar e certo? E se você não sabe defender seus princípios, seus ideais, o que você pensa, quem é você? Você é nada, você é alguém, influenciável. Então tem gente que muda o gosto de vestir, o gosto de comer, por causa do outro. Então você é alguém que não tem cor, você não tem identidade. Então tem gente que nunca vai escolher o que ele quer comer, porque ele sempre fala, não, pode escolher você. Queridos, uma pessoa que tem identidade, ela sabe o que ela quer comer, ela sabe o que ela quer vestir, ela sabe aonde ela quer ir, e ela sabe dizer não.
Então tem essa pessoa que ela tem um elo tóxico, um elo almático, um elo, né, fora do padrão normal, ela tá sempre fazendo o que o outro quer. Ela tá mudando sempre de opinião, de gosto, de decisão para agradar alguém. Então você está se desvalorizando, se desmerecendo para fazer algo, concordar com algo que alguém queira para agradar essa pessoa. Então você não é nada, você não carrega nada, tá? Aí a pessoa sente culpa quando ela diz não. Aí vamos supor que você tá num propósito nesse começo de ano de organizar e colocar a sua casa em dia. Aí alguém te chamou, aí essa sua amiga, né, te chamou para você ir almoçar na casa dela, mas você tinha combinado algo, né, com, sei lá, de fazer esse alinhamento, deixar sua casa em ordem. E aí você falou não, mas aí quando você fala não, você sente culpa. Quando você fala não, você acha que a outra pessoa não vai mais gostar de você. Ei, se o seu não muda a circunstância do seu relacionamento com alguém, é porque esse relacionamento nunca foi saudável e nunca será. O meu não pode ofender ninguém, certo? E muitas vezes alguém fala, apóstolo, pode falar comigo agora? Não, agora eu tô deitada, eu tô indo dormir. Pode ser amanhã? A não ser que a pessoa esteja morrendo. Nós precisamos colocar limite. Não, agora eu tô deitada, agora eu não quero conversar, agora eu já tô quase pegando no sono. Então nós precisamos aprender a dizer não. Tem gente que não consegue dizer não dentro de uma loja porque a vendedora desceu quase a loja toda para você ver e você se sente na obrigação de ter que levar pelo menos uma roupa. Isso é escravidão emocional. Você é altamente manipulável. Queridos, você precisa se colocar no seu lugar. Você chega numa loja, a pessoa, ela trabalha ali e o dever dela é te mostrar a loja inteira se for necessário. Não é sua obrigação comprar. Você pode comprar. Mas tem pessoas que entram nesse lugar. A pessoa está sempre com medo de ser abandonada. Essa pessoa está sempre, né, vivendo, manipula a outra debaixo de um controle emocional disfarçado de preocupação. Aí fala assim, oi fulano, tudo bem? Onde você tá? Ah, eu tô aqui. E que hora você vai sair daí? Ah, não, porque eu tô preocupado com você. Tá tarde, né? Não, tá te controlando. Não tá preocupado com você não, tá controlando você. Então você tem que tomar muito cuidado. Porque você precisa entender que as pessoas que realmente têm autoridade sobre você, seu marido, sua esposa, é o seu pai, a sua mãe, que te geraram aqui sobre essa terra. Tem pessoas que têm direito sim de nos cobrar alguma coisa, mas aí qualquer fulaninho vinha aí de ficar cobrando você, se você fez, se você não fez, se você foi, se você não foi, aonde você tá, e você... Aí tem gente que fica chateado porque você tomou vou dar um exemplo. Você deu lá a entrada, vou agora trazer para o âmbito de amizade. Você deu a entrada lá num carro, financiou lá um financiamento. Aí você esqueceu de falar pro seu melhor amigo. Aí do nada... Quando você viu, já tinha tirado o carro. Aí o seu melhor amigo, mas você não contou nada pra mim. Como que você faz uma coisa dessa e não conta pra mim? E eu vou falar uma coisa pra você. E essa pessoa, você dá acesso, né, às suas contas, às suas coisas. Tudo que você faz, você precisa comunicar a essa pessoa. Então, qual é esse elo emocional tóxico? E por que você se rendeu a isso? Queridos, tem coisa que você só divide com o seu esposo, com a sua esposa. Você não divide mais com ninguém. Ninguém tem que saber o que você está comprando, se você está viajando, se você vai fazer isso, se você vai colocar alguém na empresa, se você vai tirar alguém da empresa. Eu preciso que você entenda que existem lugares de governo que é você que decide, é você que faz, é você que tira, é você que coloca. E por que tem um filisteuzinho ali, disfarçado de amigo, disfarçado de irmão, disfarçado de qualquer coisa, que está te cobrando uma informação, sendo que você não é obrigado? Então, o que eu quero trazer para você? Você sabe por que você vive frustrado com gente? Porque você não dá limite e você coloca expectativa errada nas pessoas. Você coloca expectativa errada nas pessoas. E você tem permitido as pessoas, tá? Colocar expectativa errada em você. E aí você é cobrado por coisas que você não deveria ser, porque você deu o que? Liberdade. Você não colocou limite, certo? Então tem gente sempre que tem um ciúme disfarçado, né? Então toma muito cuidado. Controle emocional disfarçado de preocupação, tá? Se sentir responsável pela felicidade do outro. Você sabe quem é responsável pela sua felicidade? É você mesmo.
Não, mas eu tenho que sair com fulano, porque senão ele não fica bem. Então você é Jesus Cristo. Então você é o Espírito Santo. Não, eu tenho que dar atenção para... Amor, olha, eu tenho que ficar com essa minha amiga esse final de semana, porque tadinha, ela precisa de mim. Então você é casada com essa sua amiga. E o seu marido não é a prioridade. Ou a sua esposa não é a prioridade. Então o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Para de colocar expectativa errada no lugar errado, na circunstância errada. Para de achar que você é responsável pela felicidade do outro. Na verdade, você está tampando o buraco emocional que essa pessoa tem. Enquanto você deveria estar cuidando da sua vida e estar falando para esse fulaninho, essa fulaninha, olha, vai cuidar do seu emocional, vai se suprir em Cristo. Só Jesus pode tampar esse abismo de dependência que você tem, esse abismo de falta que você tem. Só Jesus pode tampar essa carência catastrófica que você tem dentro de você. Querido, ser humano nenhum preenche esse vazio. Somente a presença de Deus. Então tem gente que acha, não, mas eu preciso ficar com a minha amiga, eu preciso ligar para ela. Olha, me perdoa, sai do culto para atender uma amiga que... vou falar uma coisa para você. Se eu tiver com a minha família, pode me ligar quem for. Eu tenho prioridade do momento que é o meu marido, é um almoço, eu estou talvez lidando com outros filhos espirituais. Eu vou atender quando eu quiser e quando eu puder. E o problema é que essa geração se dói demais quando a gente fala esse tipo de coisa, porque é uma geração que não entende sobre limite. Então eu quero que você hoje comece a colocar limite, porque talvez você está estagnado espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, porque tem um sanguessuga que toda hora fica te sugando emocionalmente, fazendo com que você ache que a felicidade dessa pessoa depende de você estar junto, de você estar ligando, de você estar... E outra, gente... Quem tem roubado as tuas pérolas? Tem gente que fica pendurado com você no telefone 2 horas por dia falando baboseira, enquanto você poderia estar crescendo, produzindo. Então tem pessoas que estão te sugando e está sugando o seu melhor ativo, que não é dinheiro, é tempo. Amém? Para de viver querendo salvar as pessoas. Você não é super-homem, você não é Jesus Cristo, você não é o Espírito Santo, você não é o próprio Deus, você não é um anjo glorificado. Para de querer salvar os outros. Se essa pessoa não quer salvar a si mesma, se essa pessoa não quer melhorar, se essa pessoa não quer viver a transformação, você tem o caminho das pedras, que é Jesus Cristo. Você não é a cura da alma de ninguém, você não é a cura do vazio, né? Da vida, da casa dessa pessoa. Então eu quero que você hoje pare de se anular sua identidade, anular o que você gosta, anular quem você é, anular os seus princípios para agradar alguém. Se você é tão carente de amizade assim, se você é tão carente de pessoas assim, queridos, entrega isso para Deus, fala, Jesus, me supre, Jesus, me ensina a depender de você, me ensina a colocar expectativas no Senhor e na minha pessoa. Então, queridos, eu estou confrontando hoje você que é almático, ou você que tem alguém aí almático ao seu redor sugando você como um sanguessuga, sugando o seu tempo. Aí o seu tempo ouro, que é o tempo que você tem mais energia, você dá. Aí essa pessoa, a hora que você está fazendo algo produtivo, ela te liga e você tem que atender, porque você fica com dor na consciência. Essa dor na consciência que você fica de ter que atender, de ter que responder alguém, é falta de limite que você não colocou. É por falta de limite. Você deveria ter colocado limite, porque se você põe limite, as pessoas te respeitam. Se você põe limite, as pessoas vêem autoridade sobre você. Amém? Então para de esperar que é o outro que vai curar suas feridas antigas. Para de esperar que é o outro traga a sua identidade. Para de esperar que o outro vai resolver o vazio interior abismático que você tem dentro da sua alma. Para de esperar atenção constante. Para de ser birrento. Para de ser mimizento. É chato isso. É insuportável andar com esse tipo de gente. Então, queridos, se você tem vivido esse abismo, se você tem vivido nesse lugar de dependências emocionais tóxicas, ou o que fizeram com você, ou o que você fez em alguém, corta isso hoje, porque isso aí vai dar ruim, tá? Para de esperar prioridade absoluta. O problema das pessoas é que às vezes a expectativa é tão errada que ela acha que ela é a prioridade absoluta daquela outra. Sabe quem que é a prioridade absoluta da minha vida? O meu amigo Espírito Santo e, de segundo lugar, o meu esposo. Amém? Então nós precisamos colocar o que realmente importa como prioridade. O que realmente importa como prioridade. Eu ia dar, semana que vem, um treinamento, né?
E aí meu irmão falou que vai ficar aqui mais um tempo na minha casa. Então eu cancelei o treinamento, porque a prioridade agora da minha vida não é o ministério. É a minha família que está dentro da minha casa. Eu preciso dar atenção e suprir, né, ali atenção, cuidar, né, ter esse tempo de qualidade. Então, aí você, às vezes, está, né, dependendo, né, no dependente emocional do fazer, do ter que, né, não porque eu preciso fazer, não, é o ministério, é sobre Deus sim, mas espera uma semana, eu preciso dar atenção para o meu irmão que está aqui e ficar com ele. Então, eu sei colocar as coisas como prioridade, mas se você não sabe, isso vai te engolir, isso vai te devorar e vai engolir você com consequências abismáticas, tá? Para de esperar perfeição emocional. Para de esperar, às vezes você está iludido, né, com alguém. E eu tô falando dentro de um âmbito de relacionamentos diário. E aí você espera uma coisa de uma pessoa e você não tem aquilo, aí você se frustra e você acha que a pessoa já não é mais seu amigo, não gosta mais de você. Na verdade, você colocou a expectativa errada. Amém? Né? Para de achar que as pessoas vão ler o seu pensamento. Deixa eu falar uma coisa pra você. O problema é que a gente quer achar que o outro já sabe, ou que o outro sabe o que nós estamos pensando. Se você não dizer, criatura, o que você está sentindo, se você não falar o que você quer, como que o outro vai saber, tá? Certo? Para de esperar reciprocidade no mesmo nível e tempo. O problema dessa geração é que se eles dão com intensidade, eles querem receber com intensidade. Mas você escolheu dar com intensidade. Você decidiu ser intenso emocionalmente. Então você não deve esperar a mesma coisa. Se você fez por amor, se você fez porque você gosta dessa pessoa, ou se você fez, né, porque Deus te pediu para você cuidar de alguém, não espera essa devolutiva. Amém? E eu quero hoje trazer esse confronto para você. As consequências podem ser trágicas, né? Medo de rejeição, sempre se auto-sabotando, sempre fazendo as coisas somente se você tem uma muleta, né, emocional. Deus criou você, tá, para viver a sua identidade, para viver a plenitude. E eu quero trazer isso daqui para você. Se você não colocar limite para os relacionamentos, se você não colocar expectativa em Deus e na pessoa que você é, porque na pessoa que você é, você tem autonomia de transformação, você tem autonomia de ajustar, melhorar, se desenvolver, ficar melhor. Mas se você põe expectativa sobre o outro, você não tem controle sobre o outro melhorar, sobre o outro fazer mais. Mas quando você coloca essa expectativa em você, você tem sim, né? Você tem domínio de melhorar, domínio de avançar, domínio de fazer algo a mais. Então eu quero confrontar você, deixar de ser almático, deixar de achar que o mundo não gira ao seu entorno. Mas você pode fazer a diferença nesse mundo a partir do momento que você tem uma identidade tratada, curada, saudável. Amém? Coloque limite nas pessoas, coloque limite em circunstâncias. Amém? Você precisa colocar limite em quem vem na sua casa, limite em quem tenta, né, perturbar o seu privado, o seu secreto, o seu tempo. Porque se você não põe limite, as pessoas vão na sua casa a hora que elas querem, sem pedir autorização para você se elas podem. Então, talvez você tenha pessoas que chegam na sua casa sem avisar. Isso é falta de ética. Nós precisamos falar, fulano, tudo bem se eu for aí esse domingo? Você tem um tempo livre, você pode me receber? E aí você sempre está recebendo pessoas, deixando de fazer o que você deveria fazer, deixando às vezes de dar atenção para um filho, ou para a esposa, ou para o marido, porque você toda hora é sugado por visitas inoportunas, que não pergunta se podem ir ou não, mas você não deu limite. Você não deu limite. E por não colocar limite, você agora vive essa consequência. Amém? De ter o quê? O seu tempo toda hora roubado. E queridos, é um código de ética. A gente, né, avisar o outro que está indo na casa, avisar o outro que se pode estar indo, se pode estar visitando. Amém? Então, para de depender dos outros. Amém? E começa a colocar expectativa no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Bom, eu sei que o confronto de hoje é um pouquinho dolorido, tá? Mas é uma verdade que nós precisamos encarar, refletir se nós estamos vivendo isso, se alguém faz isso conosco, e nós precisamos colocar limite nas pessoas e sair desse lugar de vitimismo, sair desse lugar de dependência emocional, sair desse lugar,
Amém? Porque senão nós não vamos conseguir viver as promessas que o Senhor tem para nós, porque para viver promessa você precisa estar debaixo da identidade a qual o Senhor te deu. Porque se você é dependente emocional, o diabo vai te sabotar. Se você é uma pessoa que depende da opinião de alguém, você nunca vai conseguir fazer o seu ministério, viver as suas promessas. Amém? Certo? Um beijo no seu coração, tá? Te espero amanhã no nosso devocional, na nossa oração da madrugada. Amém? Aumenta as expectativas de vocês para essa nova estação que o Senhor está fazendo. Beijo, amo vocês.